Como falamos aqui na abertura, as criptomoedas vão ser o nosso tema principal de hoje. Nesta terça-feira, o Senado Federal deve votar o projeto de lei que cria regras para este mercado, o mercado nacional de criptomoedas. O projeto de lei ainda vai estar sujeito à votação na Câmara dos Senados. Esse texto diz o seguinte, basicamente o seguinte, ele mostra quem serão os responsáveis pela fiscalização, autorização e regulação e funcionamento das corretoras e das empresas, das instituições responsáveis pela negociação com as criptomoedas. No Brasil, a Priscila Yazbek vai detalhar isso para a gente. Basicamente, o Banco Central vai ser chamado para liderar esse processo, né, Priscila? Exatamente. Então, a gente vai ver aqui quais que são os principais pontos desse projeto. Então, a gente tem, primeiro vale fazer uma introdução, né, Thaís, que a moeda digital, a gente está falando do futuro do dinheiro. E esse marco das criptomoedas, ele chega num contexto em que as operações com criptomoedas mais do que dobraram. Então, passaram a cerca de 200 bi em 2021, então, segundo os últimos dados disponíveis. Então, é um mercado que, com esse avanço, essa evolução muito forte, ele requer algum tipo de regulamentação e bancos centrais do mundo todo estão indo nessa direção. E aí, alguns pontos principais, então. Prevenção à lavagem de dinheiro e também de organizações criminosas. Segundo ponto, o projeto inclui no Código Penal o crime de fraude em serviços ligados a criptomoedas e prevê pena de 4 a 8 anos de prisão. Ele também traz regras para os prestadores de serviços, para as exchanges, que são as corretoras de criptomoedas, então elas vão precisar de autorização prévia do Banco Central para atuar, isso não acontece hoje. E o quarto ponto, que também é muito importante, é um projeto que define o papel do Banco Central e da CVM, da nossa xerife do mercado, Comissão de Valores Imobiliários, na supervisão desse mercado. Outras emendas foram apresentadas também, devem ser votadas nessa discussão no plenário no Senado. Uma delas, né, Thaís, que a gente estava até discutindo, que chama atenção, é uma emenda que prevê que os entes públicos, cidades, estados, vão poder usar criptomoedas dentro da sua carteira financeira, né? Então, vão poder usar criptomoedas para conseguir guardar ativos, assim como elas usam, por exemplo, reservas em títulos do Tesouro, o que é bem polêmico, né? É bem polêmico porque nós estamos falando aqui do lastro, da regulação, do controle sobre a emissão, né, do potencial inflacionário ou não. Quer dizer, ainda há muitas dúvidas sobre isso. Ontem, vocês vão se lembrar que nós trouxemos aqui como destaque a participação do Roberto Campos Neto num debate ontem, no encontro da primavera do Fundo Monetário Internacional, com a presença da diretora-geral do FMI, a Kristalina Georgieva, um debate super interessante. Nós vamos falar dele daqui a pouquinho, mas para não escapar e aproveitar aqui o gancho da discussão sobre este projeto de lei especificamente no Senado, nós vamos ouvir agora o que o diretor de produtos da Transfero, que é uma dessas exchanges, uma dessas corretoras que atuam aqui no Brasil, o Safiri Félix, que ele vai falar um pouquinho sobre a sua análise que ele fez sobre esse projeto de lei. É que é um texto principiológico, né? Ele não engessa excessivamente as condições para os operadores do Brasil e vai ficar a cargo das autarquias, principalmente Banco Central e CVM, definirem as regras de funcionamento do mercado pelo caminho infralegal. Então, essa discussão, uma vez encerrada no Legislativo, ela passa a envolver diretamente os órgãos envolvidos no processo de supervisão, monitoramento e controle das atividades relacionadas a criptoativos no Brasil. A definição se vai ser positiva ou negativa, a gente só vai saber uma vez definidas as normas no processo infralegal, né, que vai ficar a cargo de CVM e Banco Central. Em linhas gerais, até o momento, o viés é positivo. As duas autarquias têm se mostrado abertas ao diálogo, têm interagido com os principais agentes do setor. Então, a expectativa é que a gente consiga aí ter um marco regulatório que equilibre, né, segurança jurídica, também com a possibilidade de que o Brasil se enquadre como um polo interessante para empreendedores e investidores no mercado.
Bom, o Safiri Félix é um dos maiores especialistas no tema aqui no mercado. O que ele explica é que tem essa questão que é um marco principiológico, ou seja, as regras elas vão ser definidas, primeiro vem o marco e depois elas vão sendo atualizadas pela CVM e pelo Banco Central. Então existem dois pontos. Um que ele fala que é positivo ter uma certa regulação, principalmente para prevenção a esses crimes de lavagem de dinheiro, mas por outro lado também os entusiastas das criptomoedas, eles veem com uma certa cautela esse tipo de iniciativa, porque é um mercado muito descentralizado, então existe um temor também de que essa regulação traga algo nesse sentido. E tá aí, só para a gente completar, né, aqui essa parte aqui do Money sobre criptomoedas, sobre essa questão ontem, então, que o FMI apontou das stablecoins, eles falaram que as stablecoins, então, são moedas digitais que têm lastro, que acompanham alguma moeda, como o real ou dólar. E aí eu queria só que você comentasse aquilo que a gente estava conversando antes também, sobre esse cuidado de serem moedas que daí não têm um certo lastro correspondente, né? E que podem se tornar mercados insolventes, né? A discussão ontem foi muito interessante, porque o debate passa também pelo seguinte: a moeda digital, essa moeda virtual, ela tem que ser uma moeda pública ou ela tem que ser uma moeda do privado? O setor privado já deu conta disso. Os bitcoins da vida, as criptomoedas que são negociadas hoje já são lideradas pelo setor privado. Há um temor muito grande sobre o atraso nessa regulação e uma descoordenação, uma falta de coordenação internacional nessa regulação, que vai criar nichos de mercado em que moedas de países pequenos, por exemplo, podem sofrer ataques especulativos. O Roberto Campos Neto ontem disse, olha, antigamente, há poucos anos, quando a gente pensava assim, vou transferir $1 milhão para alguém, pensava-se numa mala de dinheiro. Hoje não, hoje isso acontece em segundos, então a coordenação internacional é que vai ter que dar conta dessa regulação e desse controle.